Quantas vezes você já engoliu o grito só para não perder ninguém? Quantas vezes te decifraram antes mesmo de reagir? Eles não precisam te atacar, porque você mesmo se entrega. Então, chega de sentir por quem só quer te controlar. A partir de agora, ninguém te atingirá novamente, porque quem sente demais sempre acaba de joelhos. Você sente tudo e tenta disfarçar como se ninguém percebesse, mas eles percebem, eles sentem teu ritmo emocional antes mesmo de você abrir a boca. Eles não precisam te pressionar, você já vem pronto para ceder. Você aprendeu a sorrir para manter o clima leve, a calar quando tudo dentro de você queria explodir, a esperar que te notassem sem nunca se impor. Mas o silêncio que vem do medo não é autocontrole, é sinal de que você perdeu o jogo antes mesmo de entrar. Você chama isso de sensibilidade, mas é exposição crua. E o mundo não respeita a carne exposta. Te observam, te testam e quando identificam tua brecha, não é necessário gritar. Basta te dar exatamente o que somente não pode recusar: aceitação, aprovação e resposta. É assim que te puxam pelos fios que você mesmo deixou à mostra. E você sente tudo, até o que não precisava sentir. E é aí que você quebra, porque emoção demais te entrega, e quem é entregue já está sob comando. Foi quando li Maquiavel e entendi onde você se perde, e ele escreveu que é necessário disfarçar bem a própria natureza e saber fingir bem para enganar os mais atentos. E você não finge, você não esconde, você implora para ser compreendido. Mas quem quer respeito, meu amigo, não implora. Você não precisa de mais coração, você precisa de parede, de cálculo e de silêncio que pesa e não que implora, porque enquanto continuar respondendo como alguém que precisa ser salvo, o mundo vai continuar te tratando como peso descartável. E se eu te dissesse que o jeito que você tenta se proteger foi ensinado para te manter fraco? No próximo capítulo, você não vai encontrar consolo aqui, mas você vai descobrir por que você ainda está na coleira achando que é livre. Você acha que está se defendendo, mas na verdade está só se entregando. Cada gesto teu diz mais do que a sua boca jamais poderia. E cada reação rápida, cada tentativa de controle, a imagem te denuncia. Você aprendeu a se fechar, a não demonstrar, a fingir frieza, mas a frieza ensaiada é perceptível. Você está em alerta sempre, observando tudo, ouvindo demais, analisando cada detalhe como se isso fosse te salvar, mas não irá te salvar, e sim te aprisionar, porque viver na defensiva é viver sob controle, só que não o seu. Você acha que está prevendo os ataques, mas está só repetindo traumas. Você reage antes do golpe e quem assiste isso percebe que não é inteligência, é trauma com cara de vigilância. Você chama isso de autoconsciência, mas é programação. Você não pensa, você sobrevive. E quem sobrevive não impõe nada, só responde. E toda vez que responde, você só confirma que o outro ainda tem acesso sobre você. Não é mais ele, é você que continua abrindo a porta, com medo, com método e com perfeição. Chega um ponto onde sentir é luxo e você não pode mais se dar esse luxo. A frieza começa quando você entende que nem todo mundo merece uma reação, porque responder é se expor, e se expor é abrir acesso a quem nem deveria estar perto de você. Não se trata de virar pedra, se trata de virar cálculo. A raiva precisa ser guardada como faca e usada só quando corta com precisão. O afeto precisa ser negado a quem não passou pelo crivo da desconfiança. Você ainda chama isso de frieza? Eu chamo de comando oculto.
E é nesse ponto que Maquiavel entra, não com um conselho, mas com uma verdade que muda as regras do jogo. Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos veem o que parece ser, mas poucos sentem o que realmente és. Essa é a alma da frieza. Deixar que te vejam, mas nunca saberem o que sentes, nunca saberem se dói. Você observa, você espera, você mede e só age quando não há mais dúvidas, pois quem sente demais entrega o jogo cedo, e quem reage demais prova que está vulnerável, e quem se justifica já perdeu. A frieza real não é ausência de emoção, é domínio, é saber sentir sem deixar escapar, é usar o próprio sentimento como arma e nunca como argumento. Você quer presença? Então aprenda a construir um silêncio que pesa, uma postura que corta, um olhar que interroga antes mesmo de falar. A frieza cria esse campo onde a sua simples existência já é desconforto para quem esperava submissão. Mas o que acontece quando até a frieza começa a falhar e o orgulho começa a queimar por dentro? Você ainda acredita que precisa ser admirado, né? Que o respeito vem do reconhecimento, que o valor vem do olhar do outro. Esse é o erro mais fácil de programar e o mais difícil de desinstalar, porque o ego quer provar, quer mostrar que sabe, que merece, que venceu, e toda vez que você tenta mostrar, você se expõe. O elogio te alimenta e o desprezo te destrói. Você vive com fome, fome de validação, de destaque, de ser visto, mas cada vez que você precisa ser visto, você entrega o controle, porque quem define teu valor não pode ser quem te observa. Essa é a brecha, não é a insegurança que te torna fraco, é dependência do reflexo. Você se posiciona para impressionar, você responde para se defender, você fala para marcar presença, mas cada gesto seu está sob medida para manter um lugar no campo de visão dos outros. E o pior, você chama isso de identidade, mas identidade que muda conforme o olhar não é identidade, é performance. Enquanto isso não morrer, você será sempre vulnerável a quem sabe o que você quer ouvir. Eles te elogiam, você sorri. Eles te ignoram, você se explica. Eles te desafiam e você reage. Você dança conforme a música, cara, achando que está conduzindo o ritmo. Mas a brecha não é o erro, é a necessidade de ser certo. Mas perante a quem? Pra quê? Você cansou de se defender, de esperar algo de alguém, de se importar mais do que deveria, e chamou isso de crescimento e de despertar. E talvez, por um tempo até foi, mas o desapego tem outro lado. Quando você para de esperar, também para de construir. Quando deixa de sentir, começa a observar tudo como ferramenta. E quando tudo vira ferramenta, ninguém mais importa. É nesse ponto que o desapego começa a corroer o centro. Você não se vinga, não chora e não implora, você apenas corta laços, mas cada corte deixa um vazio, e o vazio, com o tempo, começa a sorrir. A lógica parece ter simples, né? Afaste-se de tudo que te torna vulnerável, mas quanto mais você se afasta, mais tudo se torna ameaça. E foi nesse abismo que Maquiavel deixou um alerta. Quem depende, obedece. Então você cortou toda a dependência e, sem perceber, também cortou todo tipo de presença. Você se tornou inacessível, mas também ilegível. E quem não pode ser lido acaba sendo lembrado. Você chama isso de proteção, mas já é isolamento. Você chama de força, mas talvez seja desistência com outra roupa. O desapego protege, mas em excesso intoxica. Transformar aliados em suspeitos transforma você em pedra decorativa, sólida por fora, mas esquecida por dentro. Mas no próximo capítulo você vai descobrir por que controlar o caos não é o segredo, mas sim se tornar parte dele e nunca ser pego. Você tentou ser frio, depois tentou ser justo,
tentou não se importar, tentou medir cada palavra, cada gesto e reação, mas algo sempre escapa e o caos sempre volta. O erro não está em perder o controle, está em tentar manter uma forma única, como se fosse possível atravessar o mundo só com uma máscara. Você quer ser respeitado, mas também quer ser invisível, quer impacto, mas teme consequência, quer dominar, mas sem ser lido. E isso não existe. Frieza demais vira rigidez, silêncio demais vira ausência, desapego demais vira isolamento. O equilíbrio real não é o ponto fixo, é o movimento constante, é saber ser gelo e fogo no momento certo, é atacar com gentileza e proteger-se com brutalidade calculada. Mas para isso, você precisa suportar o desconforto de não ser um só. Você precisa ser ambíguo, inclassificável, incômodo e impossível de ser definido por uma palavra, um gesto ou uma emoção. E isso exige força, porque os fracos precisam se explicar, os fracos precisam ser lidos, os fracos gritam: vejam quem eu sou, mas você aprende a ser vários e a não ser nenhum. Mas o verdadeiro equilíbrio não está entre extremos, é entre a imagem que esperam de você e o que você decide mostrar. O caos não se vence, se atravessa em silêncio com presença. Mas e se o próximo passo não for encontrar equilíbrio? E sim, desaparecer completamente e mesmo assim continuar comandando tudo, a um ponto em que nada mais te alcança, nem elogio, nem crítica e nem afeto, não porque você venceu, mas porque você deixou de reagir. Você não disputa mais por espaço, não responde provocações, não tenta provar mais nada. Você apenas se ausenta, presente, mas por fora o corpo ainda está ali, mas a mente já recuou para um território que ninguém mais conhece. E isso assusta, porque o mundo entende tudo o que se expressa, mas teme o que se cala com convicção. O vazio não é fraqueza, é escudo. É o momento em que você não precisa mais do reforço externo, nem da aprovação e muito menos de reação. Você se tornou opaco. E quando os outros não conseguem mais te ler, eles começam a projetar. E o que projetam os enfraquece. E é nesse momento que Maquiavel rasga o código. O segredo do domínio é parecer menos do que se é e agir mais do que se espera. Você entendeu isso? Parou de falar sobre o que pretende fazer, parou de se justificar, parou de tentar parecer imponente. Você apenas age, sem aviso, sem pressa e sem vestígio. E isso transforma você em ameaça invisível. O vazio que você construiu já não é ausência, é campo de influência. Mas você já se perguntou, quando o humano se apaga, o que realmente nasce num lugar? Você entendeu o jogo. A dor era a isca, a emoção, a coleira, e o mundo inteiro só queria te ver reagir. Mas agora não há mais nada para tirar de você. Você é o espelho que reflete, mas não absorve. O frio que observa o caos e permanece imóvel. O som que não vibra, o metal que não se dobra. Você não é mais um simples humano em disputa. É presença que para, olhar que pesa e silêncio que domina. Você se tornou tudo aquilo que ninguém pode tocar, mas que todos sentem quando entra no ambiente. Quem domina a si mesmo primeiro, domina a todos. Você se tornou intocável. E agora eu quero saber quem suportou cada parte, quem absorveu sem recuar e quem não se quebrou no processo. Então escreva seu selo nos comentários e deixe o resto do mundo confuso. Escreva: eu sou intocável. E o próximo vídeo já está te observando agora na tela. Assista e afie sua mente mais ainda. Te vejo lá.